Boa tarde a todos. Já há algum tempo que não tinha a oportunidade de experimentar estas boas energias que esta casa sempre nos reserva, e é com muito gosto que aqui estou hoje para vos falar de uma obra fundamental, de uma obra base de todo o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, e na qual se baseiam todas as 4 seguintes que compõem a codificação básica. Se vos recordais, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese. Porque é que a trouxemos também nesta altura do ano? Reparai, 18 de abril de 1857. Hoje é 14, não é? 14 de abril. Estamos a 4 dias de fazer 161 anos. Fez o ano passado 160 e daqui por mais uns diazinhos, mas nós um pouco à chinesa antecipamos e celebramos já hoje o aniversário. Portanto, é esse o motivo porque também a colocamos nesta altura do ano, e agora faz sentido rendermos homenagem não só à obra, mas também ao seu codificador, e render homenagem à espiritualidade superior, ao Espírito da Verdade, que o intuiu nesta obra maravilhosa. Eu se calhar pedia para desligarmos aqui esta luz, talvez se veja melhor. Eu prometo que não vos deixarei adormecer, ok? Prometo que não vos deixarei adormecer. E vou seguir mais ou menos estes objetivos para esta nossa palestra. Vamos começar por recordar um pouco a biografia do codificador, Hipólito Rivail, que adotou o pseudónimo de Allan Kardec. Vamos adiante rever também esse momento histórico em que ele toma essa decisão. Depois vamos perceber, mas porquê que ele sente a necessidade de escrever este livro? Qual era a ambiência que o levou a isso? Depois vamos olhar então para a publicação do livro e as questões da sua edição, porque o livro que hoje podemos comprar na livraria não é exatamente o primeiro que foi publicado, não. É uma edição posterior, já vamos ver, e vamos ver que alterações houve de uma para outra. Depois revisitaremos então a estrutura do livro, tal qual as edições, as cópias que temos hoje à nossa disposição, e detalharemos em cada uma delas. No entretanto, faremos ali uma pontuada sobre religião e espiritismo, diferenças e o porquê. E no fim de detalharmos cada um dos capítulos com um breve resumo, capítulos, melhor, refraseando, partes, porque depois os partes têm capítulos e os capítulos têm perguntas. Partes. Este livro tem 4 partes, já lá chegaremos outra vez. Por fim, então, como vos dizia, vamos fazer a relação desta obra com o resto da codificação básica, que, como vos comecei por lembrar, são 5 obras. Esta é a primeira. Mas esta com uma característica muito especial, que é cada uma das partes, das 4 partes que ela tem, dá origem a outras tantas obras. A segunda parte dá origem ao Livro dos Médiuns, é uma parte que dá por a vida espírita, dá por nome a vida espírita. A terceira parte, é as leis morais, dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, esperanças e consolações, dá origem ao céu e inferno. E a Gênese, porque os últimos são os primeiros, baseiam-se no primeiro capítulo, as causas primeiras. Ok? Bom, vamos revisitar então a biografia do codificador e vamos ver um pequeno filme que nos conta esta história. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a
codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Esta é uma pequena súmula dos eventos mais importantes da vida do codificador. Contudo, nós podemos também tentar, e uma vez que estamos a investigar um pouco da vida dele, podemos também tentar perceber que existências anteriores poderão existir. Até porque somos aderentes de uma filosofia de base científica, consequências ético-morais, que demonstram o princípio da reencarnação. Portanto, este senhor terá tido umas reencarnações. E é possível nós, com base na codificação, nomeadamente a complementar, como sabeis, o Espiritismo, os seus postulados estão contidos fundamentalmente na codificação básica, e esta é a base, mas depois também existe a codificação complementar. Uma outra forma também de se olhar para o conjunto de escritos que há sobre esta filosofia é também olhar por codificação mediúnica e não mediúnica. Ora bem, portanto, na codificação complementar, independentemente de ser mediúnica ou não, podemos encontrar alguns traços, consultando alguns livros, alguns traços do que poderá ter sido as existências prévias de Hipólito Rivail. E das primeiras que se encontram, e que eu pude encontrar, mas esta é a minha verdade, outras haverá, é aquilo que eu investiguei, que eu consegui investigar. Neste livro, que é ditado pelo espírito Conde de Rochester, e a médium é uma médium russa, Vera Karlinovsky, se é assim que se pronuncia, não sei, mas pronto. Neste livro, com o título de iniciação, consta que ele poderá ter sido o sacerdote Amenófis, vivendo no tempo de Moisés, mais ou menos, há 3.000 e tal anos atrás, ok? 1.000 e tal anos antes de Cristo. Poderá ser, poderá não ser no Antigo Egito, mas está nesta referência. É uma obra da codificação complementar mediúnica. É um espírito que diz isto e é reproduzido depois por um médium. A seguir, há outros indícios, bem nomeadamente neste livro, mas também, se consultarem as obras póstumas, que pertence à codificação complementar do autor Allan Kardec, mas não integra a codificação básica, é um conjunto de apontamentos, mensagens que ele tinha quando morreu. E depois, 12 anos após a sua morte, em 1890, é publicada as obras póstumas. E lá conseguem encontrar, num capítulo que dá pelo título de Acontecimentos, uma série de mensagenzinhas que ele foi recebendo ainda antes de começar a escrever o Livro dos Espíritos, e ele ia sempre lá escrevendo. E escreve lá uma série de mensagens, por exemplo, do Espírito Zéfiro. Espírito Zéfiro este, que é quem lhe diz que ele teve uma reencarnação no ano 58 a.C., junto com ele, Espírito Zéfiro, nas Gálias, em que ele se chamava, era um sacerdote druida, se chamava Allan Kardec. Também há algumas conversas com este Espírito Zéfiro que podem encontrar no livro, nas obras póstumas e também neste livro, em que parece que Kardec poderá ter sido Platão, o pai da filosofia. Eu deixo uma grande interrogação aqui, porque eu próprio também tenho muitas interrogações. E o próprio Kardec tem tantas interrogações que está lá escrito nas obras póstumas, mas ele nunca tocou naquele assunto. Ok? Mas está, pronto, ok. Muito bem. Depois dessa, sim, existe esta. E esta é aquela que a investigação filosófica, científica e histórica do Espiritismo, digamos que confirma e aceita, que é exatamente ele ter sido Allan Kardec. Hipólito Rivail, no século XIX, ter sido Allan Kardec, um sacerdote druida, e que é revelado exatamente pelo tal espírito Zéfiro, que é um dos primeiros espíritos que começa a falar com ele, ainda em 56, antes da publicação do Livro dos Médiuns. E diz-lhe que nós nos conhecemos e vivemos nas Gálias entre os druidas. Eras Kardec no período 58 a.C. Era o tempo do Império Romano, o Júlio César invadiu as Gálias nessa altura. Também poderão encontrar isto neste livro,
o livro do Espírito e a sua tradição histórica de Canuto de Abreu. Esta é aquela mais que nos parece mais evidente, até porque é nela que se baseia o nome, o pseudónimo que ele escolhe para a obra básica. Muito bem, depois desta, podemos encontrar de novo daquela mesma médium russa e do mesmo espírito Conde Rochester, num livro psicografado da codificação complementar, uma possível existência contemporânea de Jesus, em que ele seria o centurião romano Quírios Cornélios, e que se terá inclusivamente oferecido nessa altura, quando Jesus foi preso, quis deixá-lo fugir e oferecer-se para morrer em lugar dele. Bom, eu ponho outra vez uma grande interrogação e digo-vos porque é que ponho essa interrogação. Nós tínhamos visto há pouco que Hippolyte Rivail, Allan Kardec, foi 58 anos do nascimento de Cristo. Portanto, seria um adulto, não é? Allan Kardec seria um adulto. 58 anos depois nasce Cristo. E ele, se ele já era este senhor, era um adulto, não? Quase da idade de Cristo. Portanto, das duas uma, ou o druida sacerdote Allan Kardec morreu logo a seguir, ou então teve muito pouco tempo na eletricidade, ou então isto não é verdade. Daí as minhas interrogações. Mas vale o que vale, é o que está escrito. Não vos estou a dizer a verdade ninguém a tem, só Deus a saberá. Nós olhamos para a realidade segundo um prisma, e saber não ocupa lugar, a gente vai ouvindo, vai vendo. Depois dessa há esta, e esta entra de Kardec. Se a Kardec é essencial, esta tem também bastante credibilidade. Aqui ele terá sido no século, ele morre no século XV, mas nasce no século XIV, e Janus é um sacerdote checo que vive na altura em que se dá, vive nesta altura aqui. Portanto, nós temos aqui o nascimento de Cristo. Cristo morre e é criada a Igreja cristã, portanto, a Igreja Católica Romana. Claro que Cristo não era cristão, está bem? Certo? O cristianismo vem depois de Cristo. Cristo não era cristão. Mas, portanto, é criada a Igreja Católica Romana, que tem um primeiro grande cisma, o chamado cisma do Oriente ou do Ocidente, alguns pelo século XI, em 1054, em que se separa em duas ramas. A Igreja Ortodoxa, que está hoje localizada para os lados onde está a Rússia, para aqueles lados de lá, para o lado do leste europeu, e permanece para este lado de cá da Europa, permanece a Igreja Católica Romana. E este senhor, o Janus, vive aqui. Quando se vai dar um cisma, mas agora já dentro deste ramo que é a Igreja Católica Romana e que dá origem aos protestantes, é que um bocadinho antes de Lutero. Este Janus como vos disse, é um sacerdote checo, é um teólogo, é professor na Universidade de Praga, e ele é atraído a uma pequena povoação que está na fronteira entre a Suíça e a Alemanha, mas já está na Alemanha, chamada Constanze ou Constância. É atraído lá para um concílio, para ver se resolvia um problema que havia, que deu origem a esta separação na Igreja Católica dos protestantes, que era, nessa altura, a Igreja Católica Romana tinha nada menos, nada mais que 3 papas. Um em Avignon, um em Roma e um em Constantinopla. E todos eles gladiavam por ter o poder. E então como é que faziam? Andavam a vender indulgências plenárias, dá cá dinheiro, eu dou-te umas indulgências plenárias, estás perdoado, vais para o céu e tal. Portanto, e este Janus era um dos sacerdotes reformadores que ia contra isso. É uma mentalidade muito racional, tal e qual mais ou menos conhecemos a de Kardec. Daí havemos esta parecer-nos que poderá ter sido. Portanto, ele aparece aqui, ele é atraído a esse concílio e é atraído à má fé. Acaba por ser queimado vivo, acusado de heresia. E porque ele até defendia que, não, Pedro não é o líder da Igreja Católica, é Jesus. Ele tinha algumas coisas deste género. Portanto, este indivíduo é tão importante, por exemplo, para a vida checa, que para aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar Praga, a capital da República Checa, há lá uma grande praça, ao pé daquele relógio que se vê, que é muito importante, é um ex-libris lá, há uma grande praça, e ele está lá, plantado no meio, num monumento, está lá, porque este homem, para além de tudo isto, desta intervenção religiosa, ele também fez uma coisa muito importante à linguagem checa, acrescentou-lhe a acentuação, e hoje a linguagem checa é mais rica, e então é muito venerado pelos checos. Bom, portanto,
esta terá uma credibilidade substancial e foi aquela que se conhece antes de Hipólito Rivaio. É claro que depois disso já muitas coisas sucederam, julga-se que ele poderá ter reencarnado ou não, podemos discutir isso depois. Ok? Muito bem, vamos, o Livro dos Espíritos porquê? Porquê é que o Livro dos Espíritos é escrito? Vamos olhar aqui para essas razões. 31 de março de 1848, em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E assim nasce a obra fundamental da doutrina espírita. Vamos ver se mudamos esta corzinha. Parece que sim. E assim nasce esta obra fundamental. Nasce em 1857, em 18 de abril. Tem este aspecto. Nessa altura,
nesta primeira edição, podemos encontrar uma nota prévia logo no início em que ele fala dos espíritos que se revelaram e que contribuíram. Enquanto se liga e não liga, vocês repararam que Kardec é uma mente fundamentalmente racional. E ele questionava, ele não se contentava com ouvir de um médium e introduzir isso como dado certo e introduzir no livro dos Espíritos. Ele questionava tudo, questionava os vários médiuns, sujeitava a vários médiuns a mesma. E ele só quando ele chegou a dizer, inclusivamente na segunda obra, no livro dos Médiuns, que diz: mais vale nós desperdiçarmos 9 verdades do que crermos numa só mentira. Eu conto-vos uma historiazinha que mostra um bocadinho como nós devemos também raciocinar. Nós devemos pôr em questão tudo. No Espiritismo, a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Por isso nós devemos questionar tudo. Consta que houve um mergulhador que nas costas do que é hoje Israel gostava de mergulhar e procurar tesouros em barcos afundados há muito tempo. E ele está a mergulhar e tal, e encontra uma estatueta lá num barco afundado, pega nela, começa a raspá-la e tal, e verifica que está lá escrito 150 AC, 150 anos antes de Cristo. E ele todo contente: tenho aqui uma coisa preciosíssima, vou levar isto. Bom, e vem para cima, termina o mergulho e vai ter com o antiquário a ver se faz um bocadinho de dinheiro com aquilo. Tinha ali uma coisa que ainda por cima queria ele, que era anterior a Cristo, e chega o antiquário: bom, eu tenho aqui isto e tal, quanto é que me dás e tal, e diz-lhe o antiquário sem pestanejar: olha, isto é falso. E porquê? Ele tinha razão. Porquê? Por causa do AC. Já tinha contado essa. Muito bem, pronto. Para aqueles que eu não tinha contado é fácil de explicar. Então como é que uma pessoa está a ver o que é que vai passar 150 anos depois? Não é? Para estar lá escrito 150 AC é porque quem escreveu naquela data admitia que 150 anos depois era um visionário enorme, que ia nascer Cristo. Por isso é que era falso. Bom, isto para vos dizer que nós devemos ser racionais em todo o coisa e dar esta corzinha bonita. Portanto, nós estávamos alguns por aqui. Será que temos que fazer um passo magnético a isto? Já não era o primeiro, não é? Já não era o primeiro. Bem, isto realmente, olha, não conseguimos melhor, vão ter que levar com o verde. Bem, não interessa, dá para ler? Dá para ler? Dá. Pronto, então está bem, então seguimos assim. Portanto, nesta primeira edição, nesta nota, ela não está disponível no livro 2, eu estou-vos a falar de um facto histórico. Vem lá dito que entre as várias personagens que lhe apareceram, há o João Evangelista, Sócrates, Fenelon, São Vicente de Paulo, todos estes, que vão ver que na obra que temos hoje, são diferentes. Não se fala aqui, por exemplo, no Espírito da Verdade. Nesta altura não se falava. Portanto, esta obra é publicada realmente nesta altura, por iniciativa do Sr. Dantu, que é o dono de uma livraria na Galeria Orleans, no Palais Royal. O Palais Royal, para quem já foi a Paris, ocupa o que é hoje o Museu do Louvre. Mais ou menos naquela área, era aí o Palais Royal. Muito bem. E nessa altura, o Livro dos Espíritos tinha apenas 3 partes, não tinha 4 como tem hoje. Tinha apenas 3 partes, tinha apenas 501 perguntas, hoje tem 1019 ou 1018 numerados. A gente já vai ver esse filme, e tinha apenas 176 páginas. Hoje tem bastante mais. Portanto, passado uns tempos, isto tinha os capítulos que tinha. Era o primeiro, chamava-se Doutrina Espírita, depois tinha o segundo, que era as Leis Morais, e o último, as Esperanças e Consolações. Comparando com a atual, estes mantiveram-se. Este é que vai sofrer uma cisão que a gente já vai ver a seguir. Nos prolegómenos tem o único desenho mediúnico que existe na obra básica, que é esta cepa. E lá vem dito: porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. E é uma comparação para a gente perceber, comparar com o espírito, o corpo. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria é o bago. Portanto, é o único desenho mediúnico que existe na codificação básica e que se mantém nas versões de hoje. Muito bem. Em 18 de março de 1860 sai então a segunda edição do Livro dos Espíritos,
e ela já vem muito mais reformulada. E então passa a existir, com base nesta que hoje temos as obras que podemos comprar nas livrarias. Reparem, aquela primeira parte dá origem agora a duas, divide-se, o que era só a doutrina espírita dá origem à parte primeira, que é as causas primárias, e ao mundo espírita. E mantém-se as outras, as leis morais, esperança e consciência, e passa a haver 4. Cá está, 4 partes, 1019 perguntas, e para os que ainda não tiveram a oportunidade, mas vejam lá o livro que têm em casa, na realidade há uma pergunta das 1019 que não está numerada, que salta, e tem 504 páginas. Essa pergunta não numerada é, se repararem, da 1010 passa para a 1012. No entanto, há uma pergunta no meio, que poderia ser a 1011. Vejam, a obra, as cópias desta segunda edição estão assim, mas às vezes algum editor pode ter resolvido numerar, mas é assim esta curiosidade do livro dos Espíritos. É nesta altura que, se vocês agora forem reparar aos prolegômenos, então lá vem outra vez elencado quais são as personagens que contribuíram para esta amplificação do livro, e pela primeira vez se vê o Espírito da Verdade, se vê referido o Espírito da Verdade. Bem, este Espírito da Verdade levou a muitas discussões e ainda hoje leva a muitas discussões. Mas quem era? Era uma entidade, era um conjunto de entidades, e ele, se vocês lerem as obras póstumas, naquele capítulo que eu vos falei há pouco, dos acontecimentos, onde vêm as várias mensagens que ele foi recebendo, ele conta lá a história. Ele chega a perguntar, mas quem é que és tu e tal. E este Espírito da Verdade nunca lhe disse mais do que: basta-te saber que somos um espírito familiar, somos um conjunto de entidades que vos quer bem, etc. Portanto, e nunca se identificou. De tal maneira que hoje, portanto, isto vem-nos mostrar, e vem mostrar também a Kardec, que dar entidade, pretender identificar o espírito, quando eles querem permanecer incógnitos, é melhor num processo de adivinhação, e que não nos leva a nada, porque o que é que eu fui? Eu hoje tenho o nome de João Gonçalves, e antes, e depois, e para trás. Porque interessa. O que interessa é a natureza do que eu possa dizer. É o que nos diz depois no livro dos médiuns. Portanto, nós devemos avaliar as mensagens que nos chegam do outro lado pelo seu teor, pelo seu conteúdo. Agora, se é do fulano tal ou do Beltrano tal, que é que isso... Eu não posso enganar, não posso começar a mistificar e a dizer que sou Jesus Cristo e apareço aí num médium a falar. Portanto, e isto se calhar é exatamente chamado para isso. É por isso que nunca ele se identificou. Muito bem, passemos então à estrutura do livro. Naturalmente que vocês já ouviram provavelmente falar numa metáfora comparando o espiritismo como filosofia e ciência com a astronomia, comparando com a astronomia. Na astronomia usa-se uma luneta para observar, um telescópio para observar o objeto de estudo, que é o universo, os astros e tal. Muito bem. Nós aqui, a nossa luneta é a mediunidade, ok? Que não é específica do espiritismo. A mediunidade é uma capacidade humana. Nós é que usamos a mediunidade para sabermos o que está para além da morte, o que é que sucede depois de morrermos, etc. Não sei o que mais. Portanto, é utilizando a mediunidade, a nossa luneta, sobre o conjunto do saber. O conjunto do saber este que, no caso espírita, dedica-se a questões filosóficas, o porquê das coisas. Em parte delas, naquelas que é possível demonstrar, ela avança na sua natureza científica e vai por muitas ciências, desde a geologia, a psicologia, a química, a antropologia, enfim. E claro que desta investigação toda, filosófica e científica, sendo a ciência uma filha da filosofia, a filha da filosofia, retira orientações para a nossa vida, orientações de conduta, orientações morais, mas utilizando a ética, isto é, o espiritismo tem que poder justificar o que é certo ou o que é errado. Não é porque o outro faz, ou em determinada sociedade se faça, que o espiritismo acolhe como bom. Tem que demonstrar porquê, tem que poder justificar. E o ramo da filosofia que se designa por filosofia moral é igual à ética, são sinónimos. Daí estar aqui que chega-se às orientações morais do espiritismo através do ramo da filosofia chamada ética. É claro que no meio disto tudo, e onde acaba a religião? Bem, e o espiritismo não é uma religião. Aconselho-vos, àqueles que têm dúvidas sobre isso, têm pelo menos 5 pontos em que poderão clarificar isso. Nas obras póstumas, esta cronologia que aqui está tem a ver com o tempo em que Kardec se debruça sobre esses assuntos.
Nas obras póstumas tem 13 intervenções sobre esta questão, começando ainda antes, a primeira ainda é antes de ele escrever o Livro dos Espíritos, e é sobre a sua missão. Tem depois a definição do que é o Espiritismo, que é o livro que é publicado a seguir, não pertencendo à codificação básica, é publicado a seguir ao Livro dos Espíritos, em 1859. E tem também na Revista Espírita uma intervenção. E eu permito-vos só recordar esta, que por acaso é a última em que ele se debruça sobre este assunto antes de desencarnar. Em 1868 ele faz um discurso por altura do Dia dos Mortos. E diz assim, isto é, parafraseando exatamente ele: se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos disso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas com base mais sólida das próprias leis da natureza. Porque então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e tem opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. É por isto simplesmente que se diz doutrina filosófica e moral. E é fácil de perceber. O Espiritismo tanto pode ser, é uma filosofia que tanto pode ser adotada por um muçulmano, como um budista, como um hindu, como um católico, dá igual. Não temos dogmas. E o problema desta palavrinha religião é que ao longo do tempo, a nossa linguagem é curta, ao longo do tempo ela vai se deteriorando. E se filosoficamente a religião nasce para unir, para harmonizar, experimentem lá perguntar a um companheiro aí na rua qual é a tua religião. E se a resposta dele não for coincidente com a vossa, vocês, epá, não és do meu clube. Como é que é isto? Isto é uma religião? Ok, é por isso que o Espiritismo não é uma religião. Ok? Não tem livros sagrados, não tem, tudo está em causa no Espiritismo, não tem ritos, não tem sacerdotes, não tem chefes, e tudo é preciso justificar, é preciso dizer porquê. Ok? E tudo está em causa no Espiritismo. Muito bem. Como eu já vos disse, ele tem uma tríplice natureza, é uma filosofia, porque, de acordo com Platão, que poderá eventualmente ter sido Allan Kardec, com aquele ponto de interrogação que eu vos falei. Platão, conhecido como o pai da filosofia, dizia que filosofar é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Só se introduz a razão aqui. É como se começa sempre num processo científico. Através do conhecimento que temos, tentamos arranjar uma justificação para um fenómeno que ainda não entendemos. E aqui, por exemplo, Deus só chega pela razão. Tem que existir um criador de tudo isto, aquilo que não é feito pelo homem, tem que existir. Muito bem. De pequenos fenómenos desta grande realidade que a filosofia endereça, há pequenos fenómenos que se podem levar ao laboratório e estabelecer leis muito precisas. No Espiritismo temos pelo menos um manual na área científica, que é o Livro dos Médiuns. É o melhor manual de paranormalidade humana que explica como funciona aquela capacidade mediúnica, quais são as suas regras. Exatamente do grande todo, a parte da comunicabilidade dos espíritos, ele consegue desmiuçar e explicar como é, e ter leis. Entra na área científica, é a comprovação dos factos. Que, claro, desta investigação filosófica e científica, para que é que o Espiritismo a vai fazer? Para nos ajudar a ser melhores seres humanos. Daí retirar a noção do bem e do mal e de conduta que vem expresso nas leis morais, nas esperanças e consolações, estas duas partes que dão depois origem. Por exemplo, estas leis morais dão origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, e estas esperanças e consolações dão origem ao céu e inferno. Ora bem, o livro em si tem de facto uma introdução e uns prolegómenos onde está o único desenho mediúnico que a codificação básica tem as 1019 perguntas, que podem ser só 1018 numeradas, né? Com aquela lá no meio entre a 1010 e a 1012, e dividida por 4 partes e umas conclusões. Olhamos agora para cada uma destas partes e vamos ver um resumo. A primeira parte, das causas primárias, é eminentemente filosófica. Fala de Deus, o conceito de Deus, o universo, como é que foi criado, etc. Só pela razão se lá chega. Não podemos levar Deus a um laboratório. Impossível. Ele é que nos podia fazer isso, mas nós não conseguimos. E isto vem dar origem até à Gênese, ao último livro da codificação. Vamos olhar para um resumo desta parte. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na terra.
os principais ensinamentos que eles nos transmitiram. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. O universo compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Muito bem, este é um resumo da primeira parte, que me vem é essencialmente filosófica. Só pela razão se chega lá. Aquilo não é criado pelo homem, tem que ser criado por alguém, e quem ir andando, remontando dos efeitos para as causas, temos que chegar a uma causa primeira, quer a gente queira, quer não. E é uma causa eterna, eterna no sentido que não tem nem princípio nem fim, é a única que é eterna, tudo o resto é criado por ele, ou de alguma forma, ou por alguém que ele já criou. Muito bem, na segunda parte, o mundo dos espíritos, esta segunda parte é que vem dar, é na área científica, é dela que decorre o livro dos médiuns, esse tal manual de paranormalidade humana. E é aqui que se descobre, ele desvenda toda uma vida que há para além da morte e que é possível comunicar e o que é que se passa. Estabelece regras para o exercício dessa mediunidade. Vamos ver. O mundo espírita é o mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O perispírito é uma espécie de laço semimaterial que une corpo e espírito. É preciso que seja assim, para que os dois possam se comunicar um com o outro. A morte é a destruição da parte mais grosseira. O espírito conserva o corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar eventualmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, que só o pensamento pode conceber. É um ser real e definido. As diferentes encarnações
ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é indiscutível. Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Conforme as emissões mentais de cada ser, os espíritos poderão colaborar com ele em seus esforços de progresso ou conduzi-lo à sua ruína. Nada mais natural que se consiga harmonia e felicidade quando a emissão mental for equilibrada e positiva, ou infortúnios e aflições se o pensamento for desequilibrado e doentio. É com base nestes conhecimentos mais basilares que ele então de facto cria o Livro dos Médiuns. Baseia-se nesta segunda parte do Livro dos Espíritos. A seguir temos uma terceira parte que se insere exatamente já nas áreas morais. É o resultado desta investigação filosófica e científica, que é as leis morais, leis de conduta. E podemos ver um resumo do que lá vem. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Com base nestes conhecimentos, ele vem a escrever mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo. Baseia-se nesta parte terceira das leis morais. Por fim, ele tem uma quarta parte das esperanças e consolações, de novo na área moral. Ensina-nos o porvir, o que é que nos espera após a morte, a relação entre o que fazemos hoje e o que colhemos amanhã, mesmo que noutras encarnações ou na erraticidade, e que vai dar origem a um livro que é O Céu e o Inferno. Vamos ver um resumo? Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Dentre os mundos inferiores, encontra-se a Terra, com suas expiações e provas, com seus extremismos políticos, intolerâncias ideológicas, fanatismos religiosos e injustiças sociais. Aqui, seus habitantes levam uma vida instável, de lutas e trabalhos penosos, com mais momentos de infelicidade do que de alegrias. A época atual é de transição.
época em que convivem os espíritos de vários níveis de adiantamento. Assistimos à partida de uns e à chegada de outros. A evolução é contínua. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Por meio do trabalho ético e humanitário, combatemos nossos orgulhos e egoísmos. Por meio do diálogo, superamos nossas diferenças. Por meio da solidariedade, pomos em prática o ensino do Cristo de amor ao próximo. Esta é a destinação imediata da Terra. Planeta de regeneração. Continuando no seu progresso ininterrupto, a Terra e sua humanidade ascenderão a planos cada vez mais altos, até a perfeição a que todos os mundos e seres estão predestinados. Não se resume, pois, tudo a uma só vida, nem a um só local. A lei do progresso é uma lei natural. É uma daquelas leis morais que também lá vem na terceira parte. A lei do progresso é uma lei divina, é uma lei natural. Tudo está voltado ao progresso. Meus amigos, assim termina o livro dos Espíritos. Tem depois umas conclusões. E qual é que é a relação desta obra com o resto da obra básica? Eu já vos fui apontando. Portanto, ela insere-se, o Livro dos Espíritos é a única das obras básicas que tem realmente estas três naturezas. E porquê? Exatamente porque já vimos que as outras 4 se baseiam em partes dela. Ok? Por exemplo, em termos científicos temos o Livro dos Médiuns, que cientificamente estabelece as leis que regulam a mediunidade humana, as várias capacidades da mediunidade humana. Também temos a Gênese, que se baseia na parte primeira, as causas primeiras, Deus, os milagres, o que é isto, como é que o universo aparece, está aqui na Gênese. E na área moral, digamos que é o produto de todo o esforço filosófico e científico, normas de conduta ético-moral vertidas quer no Evangelho segundo o Espiritismo, reinterpretando os Evangelhos de Cristo, quer no céu e inferno, ampliando aquela última parte que vimos das esperanças e consolações, mostrando que a lei do progresso é uma lei divina e abrange toda a gente. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês, para eu vos trazer esta informação. Consultei todas estas referências que aqui estão. Cá estão o Livro dos Espíritos na sua primeira versão e segunda. Devo-vos dizer por curiosidade, na vida, enquanto Kardec foi vivo, ele assistiu a 16 edições, mas atenção, desde a segunda que não há alterações, que é aquela que ainda hoje aqui temos. O resto da obra que vocês conhecem, há alguns livros que consultamos aqui, nomeadamente até para ver as encarnações prévias, o que é o Espiritismo muito importante e endereça uma questão que fica um bocado na dúvida, que ele falava na segunda parte. Há uma diferença entre alma e espírito. Podemos deixar isso para a seguir se quiserem. E aqui vem mesmo bem esclarecido no que é o Espiritismo. Há alguns livros na área científica que nos interessa perceber, tem a ver com de onde vimos, de física quântica, aqui, estes dois, e também sobre os sistemas em si, que tudo é um sistema à nossa volta, e o Espiritismo também o é. Eu estou a gravar isto como habitualmente, vou publicar neste canal, Espiritismo JG, e se houver mais alguma pergunta, para além do tempo que ainda nos sobra para pergunta e resposta, e que queiram colocar-me, podem sempre utilizar o meu e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e estaria agora à vossa disposição para, nos minutos que faltam, poder responder a alguma pergunta, seja sobre este assunto, seja sobre outro qualquer. Obrigado pela vossa atenção. Vamos então serenar, recolher ao nosso íntimo, a esse ponto que nos permite os sentimentos maravilhosos do amor, da justiça, da caridade,
a ligação com os mundos não visíveis que nos rodeiam e para onde transitamos e de onde vimos. E por essa porta também podermos acolher orientações de seres mais evoluídos que nós e que nos possam intuir com boas orientações que obviem, que encurtem, que acelerem o nosso progresso enquanto seres imortais. Assim, unamo-nos numa prece. Essa conversa maravilhosa, essa comunicação maravilhosa com esses mundos da espiritualidade superior e entre nós também. E tal como Cristo nos ensinou, aproveitemos para fazer uma prece de uma forma completa. Não nos limitemos apenas a pedir, porque isso lembramos-nos sempre de pedir, mas também agradeçamos e louvemos o Criador pela sua obra. Louvemos o Criador por esta obra maravilhosa que vamos descobrindo a pouco e pouco através da nossa razão, através da filosofia, através da ciência, tornando mais exata, descobrindo leis que regulam os fenómenos e ajudando-nos a expandir o conhecimento. É uma obra maravilhosa, é um universo imenso, onde, prodigamente, inclusive, encontramos esta escola da vida, onde nós nos damos conta de que estamos inseridos em várias encarnações, em várias vidas, progredindo sempre. Louvado seja o Senhor por isso. Mas agradeçamos também ao Senhor esta oportunidade maravilhosa que nos dá, aqui e agora, neste momento das nossas vidas, de nos cruzarmos com esta doutrina filosófica, com base científica, e da qual se extrai estas consequências ético-morais que racionalizam e tornam mais segura a nossa fé e que nos fazem pôr em questão não só a nós próprios, como a tudo aquilo que nos rodeia, mas numa atitude humilde e numa atitude que nos mostra como é o conhecimento e o que nós somos. A realidade é inapreensível para todos. Ela é tão complexa mesmo nas coisas mais pequenas que só Deus a pode abarcar. O que nós vamos vendo dela chamamos nós a verdade. E cada um tem a sua. E deve estar pronto para a trocar por outra que a sua razão venha a achar melhor. Não se apaixonem, ninguém se deve apaixonar pela sua verdade. Esteja disponível para, ouvindo uma razão melhor, uma verdade melhor, trocá-la. Assim funciona a filosofia, assim funciona a ciência, assim funciona o conhecimento, assim funciona o espiritismo. Saibamos, pois, sempre interrogar-nos, interrogar no sentido positivo de aprendermos e daí devermos agradecer ao Criador esta dádiva através deste espírito Hipólito Rivail que coligiu todo um conjunto de ensinamentos filosóficos e científicos que hoje nos servem de muleta neste nosso progresso. Por fim, e porque muito temos ainda que subir e progredir, julgamos nós, e esta doutrina assim nos diz, que esse caminho é infinito. Teve um princípio, como nós, mas
não se antecipa um fim. Somos imortais. E imortal é o nosso progresso. Não há um limite para a nossa felicidade, não há um limite para o nosso conhecimento. Há apenas um caminho a percorrer permanentemente. E claro que esse caminho tem muitos escolhos. Mas esses escolhos, queiramos ou não, têm que ter uma razão de ser. E porque têm que ser imensamente justos, têm que ser imbuídos de um sentido de justiça, pois, dado o conhecimento que temos hoje, eles a nós têm que dever, de uma forma mais consciente ou menos, a nós têm que dever. Daí que tenhamos muita calma, muita aceitação, muita resignação sobre o que enfrentamos, porque são provas ou expiações, é um pagamento das faturas e que, se nós não queremos repetir no futuro, é melhor que as saldemos aqui. Mas é claro, compreender tudo isto de uma assentada é obra. E muitas vezes nós achamos que estamos a ser injustiçados, achamos que queremos desistir, mas não há fim para nada, há uma continuidade e vacilamos. E então aqui, Senhor, ousamos pedir que nesses momentos que todos, sem exceção, ainda experimentamos de desânimo, que nesses momentos nos envies boas energias, boas orientações, recordando-nos que a vida continua, que o progresso é constante e que estamos aqui todos para ser felizes. Bem-haja. Uma boa semana a todos.